Elivaldo Barbosa, tudo bem? Tudo bem, Joelson, boa tarde mais uma vez a você que nos acompanha. Vamos, Elivaldo Barbosa, falar a respeito de muitos assuntos aqui na política, mas eu queria começar falando de Brasília, porque você viu que muitos fretistas, frotistas, transportadores e consumidores tremeram na carne quando viram aquele aumento de 5% mais ou menos no preço do óleo diesel, né, que foi anunciado para ontem, ou para hoje, né, Elivaldo Barbosa? Complica bastante. Os custos no transporte rodoviário ficam impraticáveis. Por menos disso, os caminhoneiros pararam aí naquela greve histórica, né? Impressionante. Mas aí, nova decisão foi tomada. Eu vou a Brasília, lá está Délio Rocha, que vai trazer informações para nós. Délio, hoje o diesel não vai aumentar na bomba não, né? Boa tarde para você, Joelson, para o Elivaldo, boa tarde a todos. Não vai aumentar, o preço permanece o mesmo que é praticado desde o dia 22 de março. E aqui, Joelson, a gente vale lembrar que uma nova política de preços passou a ser adotada no Brasil em 2017, durante o governo de Michel Temer, e os ajustes aí, a Petrobras passou a ajustar os preços para mais ou para menos, seguindo aí a recomendação, aliás, seguindo como referência o mercado internacional de combustíveis. E esse aumento que tinha sido anunciado para hoje, né, que ia entrar em vigor hoje, de 5,74% no preço do diesel, ele estava de acordo com essa nova política de preços praticada no país. Só que o presidente Jair Bolsonaro resolveu intervir e aí pediu à Petrobras que deixasse esse aumento para depois, que adiasse esse reajuste. E a Petrobras, então, aceitou aí a recomendação, digamos assim, do presidente da República, Joelson. Agora, o presidente tomou essa decisão por pressão dos caminhoneiros, que estavam aí achando o preço do diesel já abusivo, e um novo ajuste, então, iria elevar ainda mais o preço do combustível. E tudo que Bolsonaro não queria era o que aconteceu no ano passado, uma greve geral dos caminhoneiros. A categoria mostrou muita força quando parou o país no ano passado e parou a economia. E esse fantasma o governo quer, então, deixar que fique bem longe, Joelson. Muito bem. Délio, está aí Délio Rocha trazendo as informações direto de Brasília sobre essa possibilidade do aumento. Segurar esse preço, Elivaldo Barbosa, tem um impacto no primeiro momento de satisfazer ali as categorias, mas aí vem aquele velho dilema que envolveu o governo federal também. Administrar preços, controlar preços, barrar preços, pode gerar problemas para a empresa, né? Correto, mas esse é um problema da área econômica que tem que administrar direitinho, porque não pode comprometer um setor e prejudicar outro. Os combustíveis, eles representam não só aquele equipamento, aquele insumo fundamental para o transporte, ou seja, para movimentar os carros. É também um insumo fundamental para o equilíbrio e para o desenvolvimento da economia. Muito bem. Vamos então Brasília mais uma vez. Délio, o que mais você destaca aí em Brasília? Muita expectativa em torno da reforma da Previdência. Tem possibilidade desse assunto ser apreciado quando? Aí, pelo menos pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa semana, Joelson, o relatório do deputado Marcelo Freitas foi lido aqui na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e na reunião, depois da leitura, já ficou certo que o texto ia ser votado, que o relatório elaborado por ele iria ser votado na próxima semana, no dia 17. Mas aí, Joelson, já teve uma pressão dos partidos do Centrão e falaram o seguinte, o consenso é o seguinte entre os partidos do Centrão. O texto, né, esse texto vai ser votado, o relatório do deputado Marcelo Freitas vai ser votado, sim, na CCJ, mas só depois que a comissão votar a PEC das emendas impositivas, que é aquela PEC, Joelson, que estabelece aí um valor de 0,8% da receita corrente líquida para 2020 e de 1% da receita corrente líquida em 2021, valor que será utilizado nas emendas, né, das bancadas conjuntas, quer dizer, as bancadas do Piauí, reunindo deputados e senadores, aí indicam gastos, né, para essas emendas no Estado, e então a reforma da Previdência só vai ser votada na próxima semana, o texto, se primeiro for votada, então, essa PEC das emendas impositivas. E aí, diante dessa pressão, o que restou aí? Restou o presidente da Câmara ceder, o presidente da CCJ ceder, e vai ser assim. Então,
O relatório vai ser votado na próxima semana, mas só depois que for votada, então, a PEC das reformas impositivas. Os partidos do Centrão, então, venceram mais essa queda de braço, Joelson. Obrigado pelas informações. Obrigado, Délio, direto de Brasília, trazendo as informações aqui no nosso Jornal do Piauí. Elivaldo Barbosa traz essa informação também sobre essa emenda impositiva, Elivaldo Barbosa. Qual a peculiaridade, cara? A emenda impositiva foi um expediente muito interessante, incluído aí na legislação, na Constituição, porque preserva exatamente a garantia que os deputados têm, os vereadores, os deputados estaduais, de, na elaboração do orçamento, estabelecer obrigações para o Executivo executar. Emenda impositiva é aquela que o governo tem que cumprir. Só que, na realidade, isso não acontece. Pelo menos, não posso dizer que está na mesma situação que no passado mais para trás. Não, até que tem melhorado bastante. Mas ainda a emenda impositiva não significa hoje, e lamentavelmente, a certeza do cumprimento. Nem do governo federal, nem do governo do estado, nem aqui, por exemplo, no caso da Prefeitura de Teresina, que tem vereador que entra até na justiça, mesmo sendo emenda impositiva. Agora, o que acontece? Por quê? Porque o Executivo não tem nenhuma pena prevista. Ou seja, embora ela seja impositiva, ou seja, obrigatória, né? Mas não há nada que torne que traga problemas a quem não cumpre. Quem não cumprir vai ficar, é uma improbidade administrativa, não tem isso. Por exemplo, como tem a lei de responsabilidade fiscal, se o gestor não cumprir, ultrapassar os limites de gastos com o pessoal, o que acontece? Ele fica proibido de receber convênios, repasses, é até enquadrado aí como improbidade administrativa, enfim, tem uma série de punições previstas na lei, né? O que não acontece com o caso do orçamento impositivo.